Como funciona um ciclo Rankine básico? Uma caldeira produz vapor a partir da queima de um combustível. Esse vapor move a turbina, produzindo eletricidade por meio do gerador conectado a ela. Depois, o vapor é resfriado no condensador. A água volta à fase líquida e, com a ajuda da bomba, retorna à caldeira para reiniciar o processo. Qual a diferença entre um ciclo Rankine básico e um ciclo regenerativo? No ciclo regenerativo, parte do vapor é extraída da turbina e direcionada para aquecer a água de alimentação antes da caldeira. Isso reduz o consumo de combustível e eleva a eficiência térmica do ciclo. Hoje, vamos aprender a construir e simular um ciclo regenerativo com aquecedor do tipo aberto no IPSI Pro. Os dados necessários para a simulação estão na tela, vamos consultá-los daqui a pouco. Quer saber como chegar neste resultado? Fique comigo até o final. Montagem do fluxograma. Aberta a interface do IPSI Pro, adicione os componentes básicos de um ciclo Rankine: caldeira, turbina, gerador elétrico, condensadora, correntes de entrada e de saída da água de arrefecimento do condensador, bomba e motor de acionamento da bomba. Na sequência, deixe mais espaço entre os equipamentos para poder adicionar as novidades. Arraste para o espaço de trabalho um conector. O conector não é um equipamento. Está mais para um item que serve para dar menos trabalho ao IPSI Pro, pois ele elimina equações redundantes do balanço de massa. Insira outra turbina. Serão 2 turbinas para representar uma expansão do vapor em 2 estágios, mais uma bomba e mais um motor. A primeira bomba é responsável por garantir que a água condensada chegue ao aquecedor aberto, enquanto a outra bomba garante que a água pré-aquecida vá parar na caldeira. Adicione um divisor ou splitter, como aparece na listagem do IPSI Pro. O papel do divisor é fazer com que o vapor extraído do primeiro estágio da turbina vá parte para o regenerador e o restante para o segundo estágio da turbina. Por fim, adicione o regenerador aberto, também chamado de aquecedor aberto ou desaerador, o protagonista de hoje. É muito importante que você saiba que esse quadrado na parte superior do desaerador, bem no centro, é a entrada da água que será aquecida. Por isso, ele deve estar conectado com a bomba que vem após o condensador. Já o quadrado interno, no centro, é a entrada do vapor. Por isso, deve ser ligado ao splitter. Além de incrementar a temperatura da água de alimentação, o desaerador também tem a função de reservatório de água e de remoção de gases dissolvidos. Adicione uma corrente de saída ao desaerador. É opcional. Ligação entre os componentes. Agora, vá ligando os componentes, basicamente criando a tubulação que levará a água através do ciclo. Após isso, estabeleça os eixos que conectam uma turbina na outra, a turbina no gerador e os motores nas bombas. Um total de 4 eixos. Se houver mais no gerenciador de objetos, ou Object Manager, um eixo foi criado sem querer e deve ser excluído. Na primeira vez que fui montar esse ciclo, não cliquei no quadrado de entrada nem de saída da turbina, mas no meu movimento do mouse surgiu um eixo ligando os dois. Só que eu não percebi. Daqui a pouco, lá vou eu tentar conectar a turbina e o gerador e dá erro. Cuidado com isso no IPSI Pro. Pode aparecer um eixo do nada, um eixo fantasma, e isso vai te assombrar. Criação do fluido de trabalho. Montado o fluxograma, conexões feitas. Dê um clique duplo sobre a corrente de água entre a caldeira e o conector, por exemplo. Clique em New, digite um nome,
Eu escrevi água, clique em editar e estabeleça o que compõe esse seu fluido de trabalho. Na primeira linha, temos água logo de cara. Clique em estimar e digite 1. Para o restante das substâncias, clique em Set e preencha com 0. Após clicar em OK, está criado o fluido de trabalho água. Em seguida, um clique duplo sobre as demais tubulações e marque a composição como sendo água. Dessa forma, você estabelece o escoamento de água pelo sistema. Quando for criar o seu fluido de trabalho, não esqueça de, depois de digitar o nome, impor a composição. Digo isso porque na pressa eu só digitei o nome uma hora dessas e fui colocando a composição como sendo água em todas as tubulações, mas não foi imposto do que era feito aquele fluido. Então, quando eu fui simular, a caldeira foi acionada, foi tudo acionado, mas não tinha água no sistema. E daí já sabe. Tá pegando fogo, bicho! Carregar padrões. Dê um clique duplo sobre cada equipamento e carregue as configurações pré-definidas, como a eficiência da caldeira, eficiência do gerador elétrico e por aí vai. Isso não é feito com o conector nem com o splitter, uma vez que o conector desempenha apenas uma função matemática para o YpsiPro, enquanto o splitter só reparte a vazão de vapor, é um acessório. Estabelecer os fluxos-chave. Os fluxos-chave são aqueles que, uma vez especificados, são mais do que o suficiente para o YpsiPro determinar a pressão, temperatura, entalpia, entropia em cada ponto do ciclo. Existem 3 fluxos-chave: saída da caldeira, saída da turbina 1 e entrada do condensador. Vamos lá na saída da caldeira. Nos parâmetros que temos, consta a temperatura nesse ponto, igual a 480 graus Celsius, e a pressão de evaporação, que é a pressão com a qual o vapor deve sair da caldeira, igual a 8 MPa. 8 MPa é o mesmo que 8.000 kPa. De kilopascal para bar, basta dividir por 100. Assim, a pressão nesse ponto deve ser de 80 bar, é o valor que vamos impor. Com um clique duplo sobre a tubulação, abri os parâmetros do vapor e preenchi a pressão, a temperatura e a vazão mássica, sendo esta última igual a 1 kg por segundo. Na saída da turbina, devemos configurar apenas a pressão do vapor. E qual é o valor? Nos dados consta a pressão do desaerador. A pressão do desaerador é aquela com a qual o vapor deve entrar nesse equipamento. E como entre a saída da turbina 1 e a entrada do desaerador há somente o splitter, que não altera nada, essa é a pressão que iremos colocar aqui, 3,5 bar. Por fim, preenchemos a pressão na entrada do condensador, igual a 0,08 bar. No caso, 0,08 bar, já que no sistema vírgula é ponto. Água de arrefecimento e desaerador. Como a água de arrefecimento faz parte de um circuito separado, devemos impor também os seus parâmetros na entrada e saída do condensador. A pressão na entrada é de 1 bar e a temperatura de 25 graus Celsius. A água sofre um aumento de 10 graus, logo a temperatura na saída é de 35. O condensador, enquanto um trocador de calor, não modifica a pressão, ou seja, a pressão na saída é de 1 bar também. Porém, não é preciso falar isso para o YpsiPro, ele sabe. Inclusive, se você digita 1 bar na saída também, o software alerta um problema. Então, cuidado. Para o YpsiPro, forneça somente o necessário. O extraordinário é demais! Nossa simulação não prevê água de reposição, então não devemos contabilizar o vapor que é liberado junto com os gases dissolvidos removidos no desaerador. Ou seja, devemos zerar a fração de vapor que o programa reserva para isso por padrão, evitando inconsistências no balanço de massa.
Simular e analisar. Clique em Run. Coloque o IPSI Pro para trabalhar. Aparece ao lado de cada ponto a vazão mássica e a entalpia na parte de cima, enquanto a pressão e a temperatura estão na parte de baixo. Depois de organizar o fluxograma, deixar mais fácil de visualizar os valores, não ter um em cima do outro, crie um quadro de dados ou data frame, clicando no ícone na parte superior esquerda da tela. Ele deve ter 4 linhas e 2 colunas. Digite na primeira coluna o nome dos resultados que você quer listar. Para identificar a potência bruta, clique uma vez na célula. Digite igual. Observe que temos um campo para preencher na parte superior esquerda. Clique sobre o gerador elétrico e selecione Power. Para a potência consumida pelas bombas, digite igual. Clique sobre um motor, selecione Power. Repita o procedimento com outro motor e some os consumos dos dois. Coloque o sinal de mais lá na parte superior. A potência líquida é a potência bruta menos a consumida pelas bombas. Ajuda muito copiar a expressão de cada uma e colar na célula da potência líquida, tomando cuidado com os parênteses. Por fim, a eficiência térmica é calculada dividindo a potência líquida pelo calor adicionado na caldeira, que aparece quando clicamos nela como Heat Input. Está feito! Se quiser, você pode alterar a fonte, pode fazer aparecer os nomes dos objetos, pode alterar o nome dos objetos, só não pode deixar espaço entre as palavras. Descobri que o IPSI Pro não deixa. Pode fazer aparecer as eficiências, o céu é o limite. Se quiser, você pode adicionar mais uma linha ao data frame e calcular o consumo específico de vapor, em quilos por quilowatt-hora, por exemplo. Ele é obtido pela razão entre a vazão mássica de vapor e a potência líquida, sem esquecer de multiplicar por 3.600. Para fazer a análise de sensibilidade, basta ir trocando a pressão na saída da turbina 1, isto é, a pressão na extração. É importante escolher uma pressão adequada para a extração, porque ela determina quanto vapor será retirado e não passará pela turbina 2, resultando em diminuição do trabalho específico líquido. Embora uma redução no trabalho específico líquido das turbinas seja inevitável quando há regeneração, existe uma pressão ideal na qual, mesmo com essa redução, há incremento máximo da eficiência líquida do ciclo. Se a pressão na extração for muito alta, por exemplo, a queda no trabalho específico líquido das turbinas é tão grande que, mesmo com o incremento na temperatura da água de alimentação, a eficiência líquida do ciclo cai. O que aprendemos no episódio de hoje de Desvendando o IPSI Pro, nome ainda em desenvolvimento. Sempre verifique o número de eixos no gerenciador de objetos ou então faça uma inspeção visual. Talvez haja um eixo passando por dentro da turbina, onde claramente não deveria. Não deixe de conferir as ligações do desaerador. Quadrado externo superior, entrada de água. Quadrado central interno, entrada de vapor, vindo do splitter. Não defina variáveis redundantes, como a pressão da água de arrefecimento na saída do condensador. Lembre-se de zerar aquela fração de vapor no desaerador se a sua simulação não estiver lidando com água de reposição.